Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Direito Constitucional, capítulo 15, Ordem Social. Está lá exposto no artigo 193 a 232 da Constituição. A base da ordem social é o primado do trabalho. O objetivo é o bem-estar e justiça sociais. Temos então aí como ordem social, seguridade social, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, inovação, meio ambiente, comunicação social, família, criança, adolescente, jovem, idoso e índios. Começando aqui na seguridade social. A seguridade social compreende o conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade. A sua destinação é assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Os objetivos básicos: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade da prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da administração, por gestão quadripartite nos órgãos colegiados, trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, por isso quadripartite. Financiamento da Seguridade Social é feito pela União, Estado, Distrito Federal e Município. As contribuições sociais de empregador, trabalhador, receita, de concursos de prognósticos, de importador de bens ou serviço exterior ou equiparado. A saúde. A saúde é direito de todos, dever do Estado, competência do poder público para assegurar a saúde. As diretrizes da saúde, a descentralização com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, participação da comunidade. A aplicação da receita da saúde, obrigatório recursos mínimos por parte da União, Estados e municípios. No caso da aplicação da receita da União, a União vai aplicar na saúde, é obrigatório aplicar na saúde a receita líquida do exercício financeiro não inferior a 15%. Estados e Distrito Federal, recursos aí de ICMD, ICMS, PVA, imposto de renda, adivinhos da União, derivados de serviço público, ou pagos por eles, o IPI, adivinhos da União, os impostos que a União instituir e que eles têm direito a 20%. Municípios e DF, vai vir aí para a saúde, recursos do IPTU, ITBI, parte do imposto de renda da União, parte do ITR da União, parte do IPTU do Estado e parte do ICMS também do Estado. SUS, Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Saúde, fundamentos, ele se fundamenta na descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Descentralização, direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral é a prioridade das atividades preventivas. Participação de instituições privadas no SUS será por contrato de direito público convênio. Preferência às entidades filantrópicas sem fins lucrativos. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Previdência Social. Estrutura da Previdência é o regime contributivo, filiação obrigatória. A cobertura dela vai desde doença, invalidez, morte, idade avançada, desemprego involuntário, maternidade, prisão. Distinção entre segurados da aposentadoria. É vedado fazer distinção aí na Previdência entre segurados da aposentadoria. As únicas exceções são os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, segurados portadores de deficiência, terão um atendimento diferenciado, somente nesse caso. A aposentadoria. A aposentadoria do homem por tempo de contribuição e por idade. Tempo de contribuição, 35 anos, nível federal, diminui 5 para professor de educação básica. A idade de 65 anos, diminui 5, os que exercem suas atividades em regime de economia familiar, nesse inclui o procurador rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.
Para a mulher, tempo de contribuição, 30 anos. Diminui 5 para professores de educação básica, ou por idade 65 anos, diminui 5 para os que exercem atividade de regime de economia familiar, nesses incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Temos a aposentadoria por invalidez, né, já o recebimento integral dos vencimentos, nesse caso, não leva em conta o tempo de contribuição. E temos a aposentadoria compulsória aos 70 anos, proporcional ao tempo de contribuição, ou 75 anos, aí, lei específica, que vai se aplicar. Previdência privada. A previdência privada, se for constituída, ela vai ter caráter complementar, né, e é facultativa a sua filiação. Assistência social tem um caráter universal, ou seja, a todos, deve atingir a todos, independente da contribuição à Seguridade. Os objetivos dela é proteção à família, maternidade, à infância, adolescência, velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração no mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser lei. A reeducação. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Os princípios da educação: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais, valorizações dos profissionais da educação escolar, gestão democrática do ensino, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública e universalização do ensino obrigatório. As competências aqui: na educação, a União, organizar o Sistema Federal de Ensino, financiar instituições de ensino público federal e exercer função restributiva e supletiva em matéria educacional para garantir o padrão mínimo de qualidade. No Estado e Distrito Federal, são competências de atuação prioritária no ensino fundamental e médio. Os municípios, atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil. Cultura. Garantias estatais, né? Pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoio e incentivo à valorização e à difusão de manifestações culturais. Proteções estatais em relação às culturas, são as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. O Estado deve dar uma proteção a esse tipo de cultura. Proteções. Patrimônio cultural brasileiro. São bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então inclui-se aí as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações, espaços, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Proteção, né? O poder público tem o dever de proteção e também a comunidade. Os meios são tombamento, desapropriação, vigilância e outras. Sistema Nacional de Cultura. A finalidade desse Sistema Nacional de Cultura é instituir um processo de gestão e promoção conjunta de políticas de cultura entre Estado e sociedade. O objetivo do Sistema Nacional de Cultura é a promoção do desenvolvimento humano, social e econômico, o exercício de direitos culturais e prestigiar a transparência na aplicação de recursos. O desporto. Dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais, como direito de cada um. Os princípios aqui do desporto: a autonomia das entidades esportivas, a destinação de recursos públicos para promoção,
tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional, e proteção e incentivo às manifestações esportivas de criação nacional. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contado da instauração do processo para proferir decisão final. Ela não é uma justiça, não faz parte do Poder Judiciário. Só pode ir ao Judiciário após se esgotarem todas as instâncias. Então, o problema da Justiça Esportiva só pode partir ao Judiciário somente após esgotarem todas as instâncias dela. Ações relativas à disciplina e às competências esportivas. Tá? Só se aplica aqui as ações relativas à disciplina e às competições esportivas. Incentivo ao lazer pelo poder público como forma de promoção social. Ciência, tecnologia e inovação. Em relação a elas, o dever do Estado é de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica, a inovação, estimular a articulação entre entes públicos e privados e promover e incentivar a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação. Meio ambiente. O poder público deve preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, prover o manejo ecológico das espécies e ecossistema, proteger a fauna e a flora. São vedadas aí as práticas que colocam em risco a função ecológica, práticas que provocam a extinção de espécies e práticas que submetam os animais à crueldade. Comunicação social. Não poderão sofrer restrições, exceto os casos previstos na Constituição. Está referindo-se aí à manifestação dos pensamentos, criação, expressão e informação. É vedada toda qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Os meios de comunicação social não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. Publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença autoridade. Programação das emissoras de rádio e televisão obedece a alguns princípios aí. Preferência à finalidade educativa, artística, cultural e informativa, promoção da cultura nacional e regional, regionalização da produção cultural, artística e jornalística e respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então só pode ser proprietário de empresa jornalística de radiodifusão sonora de sons e imagens aqui, brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Ou de pessoas jurídicas constituídas sob leis brasileiras e que tenham sede no país. Pode ser pessoa jurídica externa de outro país, porém deve ser constituída sob as leis brasileiras e ter a sede no país. Okay? Família, criança, adolescente, jovem e idoso. Família. Família é a base do Estado, ela tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuito, o religioso tem efeito civil apenas após a habilitação, é reconhecida a união estável e há a igualdade de direitos entre homem e mulher. Considera-se como tal se houver apenas um dos pais e os descendentes. Se tiver a mãe só e os filhos, também é considerado família. O pai faleceu, separou, né? Ficou a mãe com os filhos ali, ou o pai com os filhos, é considerado também família. Ela fundamenta nesses princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Planejamento familiar e de livre decisão do casal. Criança, adolescente e jovem, dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar os direitos e colocá-los a salvo de toda forma de discriminação. Que é assegurar os direitos da vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, convivência familiar e convivência comunitária. Também é dever da família, da sociedade e do Estado colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem. Isso é dever do Estado. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações. Ao maior de 18 anos, o menor de 18 anos ele é considerado inimputável e sujeita-se ao estatuto da criança e do adolescente. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho. Deveres dos pais.
Em relação aos filhos menores, assistir, criar e educar. Deveres dos filhos maiores, amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. Idoso. Dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar sua participação na comunidade, defender sua dignidade e bem-estar, garantir-lhes o direito à vida. Ele tem gratuidade dos transportes coletivos urbanos, se maior de 65 anos. Chegamos ao final de mais um vídeo, o último aqui de Direito Constitucional. Um grande abraço e até o próximo tema.